é até moda, status, dizer que é crente, dizer que é cristão. Andam-se com as Bíblias embaixo do braço. Hoje nós temos Bíblia de todos os modelos, Bíblia da prosperidade, Bíblia da batalha espiritual, Bíblia não sei do que, para que tudo isso para um status. Adesivos nos carros, né? A gente dizendo de que igreja nós somos, de que denominação nós fazemos parte. Isso acaba gerando esse preconceito. Pessoas hoje não conseguem se achegar à igreja porque elas não se sentem como aqueles que já estão lá. As pessoas têm dificuldade de se aproximar da igreja porque elas não são como aqueles que já estão lá. E na verdade isso não existe. Todos nós somos iguais e aqueles que já estão na igreja, a única diferença é que eles estavam perdidos e agora foram achados. Que eles estavam doentes e agora estão sendo curados. Nem todos já estão curados, mas estão sendo. Porém, a gente tem encontrado o preconceito e a dificuldade, às vezes, de pregar o evangelho, porque querem determinar uma maneira única de pregar o evangelho. Querem que todos preguem o evangelho da mesma maneira. E como foi dito aqui mesmo no programa, um corpo tem vários membros. Né? E eu fico imaginando o que seria de algumas classes da sociedade se não fosse a igreja tal. O que seria de alguns que estão lá no presídio se não fosse aquele ministério que faz o trabalho no presídio. O que seria daqueles que estão no sertão se não fosse aquelas igrejas missionárias que chegaram no sertão. E hoje, no meu contexto, o que seria dos drogados? O que seria dos dependentes químicos? O que seria daqueles que estão envolvidos com bebida, com balada? O que seria dos tatuados? O que seria dos cabeludos, dos que têm brinco, piercing? O que seria deles se a gente não viesse pregar o evangelho para eles? E como a gente vai pregar o evangelho com eles? Seguindo o padrão religioso criado pela igreja? Não, é claro que não. Paulo disse que nós precisávamos se fazer de louco para ganhar os loucos. Nós precisamos não usar do mesmo pecado, não viver na mesma prática, mas precisamos amar essas pessoas. Precisamos mostrar para elas que elas precisam ter um encontro com Jesus, não um encontro com a religião, porque a religião mata, e Cristo não, Cristo liberta. E aqui Jesus, em sua caminhada, encontrou Mateus, um cobrador de impostos, um homem totalmente discriminado pela religião, um homem que não ia ter chance no meio religioso, um homem que era taxado como um ladrão, porque ele realmente roubava as pessoas, abusava da sua autoridade para extorquir as pessoas na cobrança de impostos, cobrava aquilo que era justo e cobrava um a mais ainda porque tinha aquela autoridade. Só que esse homem era um perdido, como qualquer um outro. Um homem perdido como um dia nós fomos. A diferença era o pecado que ele cometia, mas ele era um pecador como os outros. E Jesus teve um encontro com ele. E quando Jesus olhou para Mateus, ele disse apenas uma coisa: segue-me. Isso quer acabar com essa história de pecador, quer deixar essa vida para trás, quer mudar de vida, segue-me, só segue-me. Jesus não disse a ele o que ele tinha que fazer. Jesus não mandou ele trocar de roupa. Jesus não mandou ele cortar o cabelo. Jesus não mandou ele fazer nada, só disse a ele: segue-me. E em seguida Jesus sentou-se com ele para fazer uma refeição junto com os seus discípulos. E o texto diz que chegaram outros pecadores e outros publicanos. Quando Jesus se aproxima de um pecador, ele não salva só um, os outros se achegam. Quando um pecador vê que um pecador foi salvo, ele se entende que há chance para mim também. Porque se aquele que era um drogado conseguiu, se aquele que era um alcoólatra conseguiu, se aquele que estava na prostituição conseguiu, eu também posso. E quando essas pessoas viram que Mateus estava tendo um contato com Jesus, que Jesus estava dando uma oportunidade a ele, outros se achegaram. Porém, o texto diz que os fariseus, isso é, os religiosos, os conhecedores da palavra, os doutores da lei, se levantaram contra, questionando os discípulos, como o seu mestre se assenta com os pecadores. Se Jesus não se assentasse com os pecadores, ele ia se assentar com quem? Enquanto nós, igreja de Jesus Cristo, ficamos presos entre as nossas quatro paredes, enquanto nós, pastores, ficamos querendo atender as nossas pessoas em nossos gabinetes, com ar-condicionado, com o nosso computador, com nossa água gelada, enquanto a gente ficar assim, nós não estaremos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Jesus sentou em meio aos pecadores. E quando Jesus mesmo ouviu que eles estavam dizendo isso, que eles estavam questionando quanto Jesus sentar aos pecadores, Jesus disse: os sãos precisam de médico. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Jesus está dizendo: se eu sou o médico dos médicos, eu vim para os doentes. Nós temos
Nós temos a palavra que cura, nós temos a palavra que salva, nós temos a palavra que sara. E até quando nós vamos ficar guardando essa palavra dentro das nossas quatro paredes? Até quando nós vamos ficar guardando ela em cima de um padrão, excluindo pessoas do evangelho, impedindo que elas se aproximem da igreja? Nós precisamos entender o que Jesus disse. Que ide, porém, e aprender o que significa. Misericórdia quer e não sacrifícios. A gente tem feito sacrifícios. Sacrifícios para a construção de templos. Sacrifícios para manter uma aparência. Sacrifícios para levar o nome do cristianismo em alta. A gente quer a televisão. A gente quer o rádio. A gente quer o status. A gente quer a capa do jornal, a capa da revista. Mas não queremos sentar com os pecadores. E essa discriminação muitas vezes começa porque nós estamos sentados em meio dos pecadores. Quando você entra numa igreja e encontra lá muitos pecadores. E na verdade, quando nós entramos nas igrejas, nós encontramos em todas elas pecadores. Só que uns estão um pouco mais gritantes. A aparência diz o que ele é. Enquanto a gente às vezes se conforma com que alguns não aparentam que são pecadores. E Jesus depois ainda disse que veio chamar pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Acho que está na hora da igreja abrir os olhos e entender que nós não podemos ter esse olhar preconceituoso. Que nós temos que aceitar as pessoas como elas estão. E que o Espírito Santo, que é o poderoso, que é quem pode ensinar e ministrar a pessoa, ele vai moldar a pessoa a características que o Senhor quer. Porque Deus não quer mudar a nossa personalidade, Ele quer mudar o nosso caráter. Jesus quer nos levar a ter um caráter cristão. A nossa personalidade Ele vai usar como ferramenta. Nós estamos aqui num programa onde a personalidade dessas pessoas são alegres, eles se divertem. É um programa de entretenimento, eles estão usando o rádio, levando a palavra de uma maneira que traz alegria, que traz diversão. Existem outros que vão trazendo palavras, vão trazer programas que vão trazer aconselhamento, momentos de libertação, de oração, mas existe momento e tempo para todas as coisas. Nós precisamos parar e meditar nisso. Quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para casa e o seu irmão mais velho foi o primeiro a se levantar contra. Quantas são as vezes que nós nos levantamos contra essas pessoas que se achegam a Cristo? Vamos olhar com outros olhos. Vamos amar as pessoas como elas são, sem impor nada. O Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas, ele tira a pessoa das trevas e traz para a luz. Nós não precisamos fazer nada para que a luz de Cristo brilhe nela, apenas amá-las. Nós precisamos amar essas pessoas precisam ser amadas, elas precisam se sentir amadas, e nós não vamos conseguir que elas se sintam assim, se nós olharmos para elas com olhos de julgamento, com olhos de preconceito. Precisamos amar essas pessoas, porque se Jesus tivesse olhado para nós com esses mesmos olhos, hoje nós não estaríamos salvos, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos doentes e precisamos da cura de Jesus Cristo. Então é a mensagem aí que eu queria deixar no coração de vocês, que possamos tirar as escamas dos nossos olhos, tirar o preconceito da nossa mente e nos abrirmos a amar o próximo, independente da circunstância ou da condição que ele esteja. Amém? Deus abençoe a todos vocês. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, deixa que acerto. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerto. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. É isso aí, programa Integração Jovem, Vida e Música no Ar. Você ouviu uma palavra abençoada aí com o pastor Robson da Igreja Bola de Neve, uma palavra abençoadíssima, né, Wagner? É isso aí, a gente estava comentando aqui em off a importância da palavra que o pastor, assim, o segmento que Deus levou ele a estar ministrando para as nossas vidas nesta noite foi algo poderoso que eu tenho certeza que Deus, ele alcançou centenas de pessoas através dessa palavra. Muitas pessoas, eu tenho certeza que estavam em casa esperando uma palavra dessas, não é mesmo? Com certeza, uma palavra abençoadíssima, falou aos nossos corações e é isso, é evangelho puro e simples, é evangelho Simples. direto, objetivo, que traz justamente a conotação do que a palavra diz, né? Alan Michel. Justamente isso que Emiliano falou e que Wagner confirmou, e as pessoas aqui pelo Face, muitas pessoas agradecendo pela palavra, dizendo que
uma palavra muito abençoada. E é isso, pessoal. Não é só um momento de alegria, não só um momento de pessoas extrovertidas, mas é um momento sério também de ouvir a palavra de Deus e uma forma bem dinâmica de vocês verem como realmente é Jesus Cristo. É verdade. Pastor Robson, nós queremos agradecer a Integração Jovem pela sua participação, por essa palavra abençoadíssima. E queríamos que você falasse um pouco mais da sua igreja, onde fica, o horário dos cultos, né? E falasse também sobre o centro de recuperação. Tem um centro de apoio à reabilitação que o pastor Robson, junto com a igreja Bola de Neve, fizeram e que tem feito um trabalho belíssimo. Eu queria que você falasse um pouco mais, pastor, sobre esse centro de recuperação. Amém. Eu agradeço a oportunidade, sempre um prazer aí, um privilégio e de responsabilidade muito grande de falar da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. A Bola de Neve está ali na rua Professor Almeida de Barreto, 128, em frente ao Bom Preço do Açude Velho. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo aí que já tem a sua igreja. Não estou convidando você, amém? Convidando você que está meio disperso, está precisando de uma palavra. Se você tem tua igreja, honre lá teu pastor, honra tua igreja, compareça lá. A gente tem os cultos lá toda quinta, 19h30, e no domingo, às 18h30. Agora eu quero falar especialmente de uma reunião que a gente tem na segunda-feira. Isso independente de se você é de uma outra igreja. Na segunda-feira, 19h30, a gente tem uma reunião que chama NV, Ministério Nova Vida, que trata com dependência química. E a gente sabe o quanto isso tem sido um câncer, um problema na nossa sociedade. E eu sei que nós somos chamados para isso, para usar a palavra para libertar essas pessoas. Então, toda segunda-feira, 19h30, a gente tem uma reunião específica para você que tem estado preso às drogas, a qualquer outra química. Você não consegue viver sem, você não consegue se ver livre. Deus deu uma estratégia, uma maneira diferente de ministrar a palavra, né, para essas pessoas, e pessoas tenham alcançado a liberdade. Talvez você não esteja passando por isso, mas seja um codependente. O que é um codependente? Você mora, convive, é familiar de um dependente químico. Você quer ajudar essa pessoa e não sabe como. Você precisa receber uma orientação. Existem estratégias para você tratar essa pessoa. Tem um equilíbrio para que você não diga muito sim, mas também não diga só não. E a gente está aí capacitado para isso, sabe? A gente já passou por isso. A gente tem cuidado dessas vidas há muitos anos. Nós somos ex-dependentes também. Então a gente tem um pouquinho de experiência. A gente está convidando você para estar aí nesses dias. E falando do centro de recuperação, a CARI, né, ela fica localizada lá no município de Lagoa Seca, próximo ao Genipapo. A gente está há 6 meses com a casa aberta. Hoje são 13 internos, já tivemos lá 18, mas hoje são 13. A gente tem trabalhado lá de uma maneira direta para tratar o dependente, então ele fica interno para poder sair um pouco do foco da onde ele está, para uma desintoxicação. Lá a gente tem trabalhado 3 coisas que a gente acha fundamental para ver uma pessoa liberta, livre. A gente trata a mente, o corpo, o coração e o corpo, a alma e o corpo. Então a gente tem tratado a alma da pessoa com a palavra de Deus, levando ela de volta a Deus, ou levando ela a Deus, porque a gente sabe que o uso de droga é simplesmente um preenchimento de um vazio deixado porque a pessoa não tem Deus. Então a gente ensina a palavra para ele, trata o corpo físico dele com laboterapia, com o trabalho no campo, para desopilar um pouco a mente, e também com os esportes. A gente tem lá na casa de recuperação treino de jiu-jitsu, de boxe, de taekwondo, tudo para a pessoa ficar com um corpo saudável. Se ela for um esportista, um atleta, ela não vai ser um dependente químico, com certeza. E a gente tem trabalhado também a mente com trabalhos de terapia em grupo, de conscientização das drogas, de quem ela é realmente. Isso tem sido uma bênção. Então, eu vou deixar os contatos, né? Isso. Pode deixar, pastor, pode falar. Se você estiver precisando de ajuda, quiser nos procurar para uma internação, alguma coisa assim, você pode ligar nos telefones 8606-7227, 8606-7227, ou no 9958-7881. 9958-7881. Você vai falar com o Edgar, ele é educador lá na casa, ele que é responsável pelas internações. Então, se você quiser, ou lá na própria Bola de Neve, você pode tirar essas informações e, com certeza, a pessoa que tem entrado lá na casa tem sido muito abençoada e tem saído de lá. Inclusive, domingo eu já faço o convite. A gente vai ter lá na Igreja Bola de Neve, 6h30 da noite, a comemoração do primeiro aluno a completar o tratamento de 6 meses. Ele é de Juazeiro do Norte e ele vai receber a bênção, vai receber aí toda a comemoração, porque ele está limpo, vai voltar para Juazeiro para viver com Jesus.
Pastor Robson, e para as pessoas que estão ouvindo, que de repente queiram ajudar, porque a gente sabe que tem para manter uma casa como essa, né, são com recursos próprios, né, a igreja custeia tudo isso, então se alguém quiser fazer alguma doação de alimentos ou qualquer outro material, queira fazer a doação de alguma coisa, quer seja de serviço, que telefone que essa pessoa tem que ligar? Esses mesmos telefones, pode ser nesses mesmos, eu vou dar mais um telefone. 8839-7920, 8839-7920, Ramon é o presidente lá da casa e ele com certeza vai estar. Você quer ajudar? De que maneira você pode ajudar? Pode ser um colaborador financeiro mesmo, com recursos materiais. A gente carece mesmo desses recursos. A casa é nova, não tem nenhum apoio direto, assim, um apoio mensal mesmo garantido por nenhum tipo de governo. A gente tem recebido algumas doações sim, o SEMAS tem ajudado às vezes, mas não tem nada certo. A gente tem pequenos colaboradores, pessoas que fizeram um carnezinho, estão ajudando com pequenas quantias, isso tem ajudado muito. Se você quiser ajudar com doações de alimento, qualquer tipo de alimento a gente recebe a doação. Se você quiser doar beliche, colchão, a gente está precisando. Hoje a gente tem uma capacidade lá para 15 pessoas, 16, talvez com beliche. Então a gente precisa, mas a gente tem espaço para até 40 internos. Então a gente está precisando de beliche, colchão, se você quiser colaborar. E o trabalho voluntário. Se você sabe fazer alguma coisa, é um profissional de alguma área, quer dar uma oficina, quer dar um treinamento, ensinar eles a fazerem algo, passar eles o seu conhecimento, para quando eles saírem de lá, eles saibam fazer alguma coisa. A gente também está com as portas abertas, um desses telefones, ou lá na Igreja Bola de Neve, pode procurar a gente que vai ser bem-vindo. Independente da denominação, sabe, a gente tem pessoas de outras denominações nos ajudando. A Casa de Recuperação Cali não é da Igreja Bola de Neve. Ela é da sociedade, ela é do povo que quer trabalhar para resgatar vidas. É isso aí. É isso aí, Campina Grande, 23 horas, Emiliano, e 43 minutos. A gente vai de música para a gente voltar com o sorteio, né? Isso, com o sorteio dos ingressos, das pessoas que compartilharam pelo Face em instantes, né, Isalan? Bem, obrigado, pastor Robson, pela presença. Para nós é uma satisfação tê-lo aqui e volte mais vezes. Nosso programa é Integração Jovem, Vida e Música no Ar. E aqui, ó, vou dizer aqui para todos que estão na escuta, dia 26 de abril, a primeira reunião do EJC da Igreja Presbiteriana do Monte Santo. Viu, pessoal? E também a semana de aniversário da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes, lá da Igreja Presbiteriana do Monte Santo também. E também quero mandar um abraço para a Surama e toda a galera lá da Saborear, que está na escuta do programa, viu? Vamos de música. Vamos de música, Aline Barros, Geração Bem-Aventurada, Estênio. Eu queria só dizer que Diga, meu filho. foi muito boa a palavra, viu? Foi demais. Ninguém deixou eu falar mais, mas eu tô aqui. Foi uma benção, viu? Vamos de música para sortear. Pronto, essa música eu vou oferecer para Gabriela Paiva, que tá escutando na sua casa. E as ligações se encerraram. Só mesmo. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o seu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel.
isso aí, Integração Jovem, Vida e Música no ar. Com você até 0 horas, Wagner Vidal. É isso aí, Estênio Soares. A gente tá aqui no estúdio já com o resultado das pessoas que estiveram ligando pro As programa. pessoas que ligaram, é isso aí. Posso falar, Faustão? Manda Corta o beber água, microfone, pelo Felipe. amor de Deus. Posso falar, Faustão? Aí, eu falei agora, já estão O querendo Felipe tá cortar. falando demais esses dias, viu? Bebe. Só apareceu Bebe bebe. água, menino, bebe. Bebe. Ei, é isso aí. Felipe e Félix, quem foram as pessoas que ganharam os ingressos? Então, as duas pessoas que ligaram, as duas pessoas que ganharam, foi das Malvinas, né? Então você que é das Malvinas que ligou, já fica aí na expectativa. E foram duas mulheres, Stênio. Eita. Eita. Bebe água, menino. Pronto, enfim, né? A primeira ganhadora se chama Andresa, do bairro das Malvinas. Então, Andresa, fica aí com o telefone pertinho, porque daqui a pouco a gente vai estar ligando Andresa pra você. de quê? Tem sobrenome, não? A gente não pode divulgar sobrenome aqui do pessoal, não. Ah, Entendeu? pode não, é? Não, porque eu vou ligar pra ela e a gente vai se entender daqui E não a pouco. pode, e não pode. Tá. Pode não, Mas tem entendeu? tanta Andresa na Malvina, Eu né? acho que deve ser Andresa Silva, né? Ela Andresa sentiu, das foi? Malvinas que Ela nos ligou. sentiu, foi Ela lá. sentiu que é com ela. É assim, aqui receber a ligação é você, pronto. Justamente. Então, se você não é empresa e não recebeu a ligação, você não vai ter que comprar, vai ter que comprar ingresso. Enfim, né? A próxima ganhadora, ela se chama Andréia. É uma dupla sertaneja? Andréia e Andresa, acho que são irmãs. Andresa e Andréia. Eita, olha. Então, né? Andréia, parabéns. O pessoal nem comemorou aqui. Pronto, né? Tô Aí é o feliz. seguinte, como é que comemorou? Nossa alegria! Dudu, Certo. como é que o pessoal vai fazer pra pegar esse ingresso, as pessoas que ganharam? Amanhã irá buscar na livraria 316, procurar lá minha esposa Mariane e, no caso, com um RG, né? Para identificação do nome certinho. Então, na livraria 316, Rua Vidal de Negreiros, número 75, livraria 316, procurar Mariane. Beleza, o nome da livraria é 316, viu? Não é a hora pra você buscar não, viu? Pera aí, 316. ó. E vai tá o dia todinho lá, o ingresso disponível, né, Dudu? A partir de 8 da manhã até as 18 horas. Se não comparecer, perdeu, né? Assim, Dudu? Exatamente, porque Pois é. o sábado vai ser muito corrido lá. Perdeu pelo pé. Então a gente dá o prazo até amanhã, de 8 da manhã até as 18 horas. É isso aí, pessoal. Para nossa alegria, né? Então, agora vamos... A promoção de Dudu, né? Do Face Eu aí. Que... posso falar, Faustão? É, Não, porque você Ele veio com fez- um bocão Bebe tão água, grande, bebe. e aí eu Ele fiz, fez aquela pronto. posição, Daniel Sango. Acho que acertava tu, viu? Eu pensei que eu tinha se esquecido, porque ele falou tão pausadamente. que eu Era pensei- justamente isso que eu ia falar. É Eu isso aí, posso falar. integração jovem, voadora no ar. A voadora começou aqui pra você entender que aqui é tudo ao vivo. Tem nada gravado, a tapa voa. Peraí, Porque ó. promoção é comigo. Você passou a noite toda falando, agora quem fala sou eu. Aleluia. Bebe água, menino, bebe. Bebe água, Felipe. É o seguinte, na promoção, quem vai ficar ali no palco com a gente vai ganhar o ingresso também Com a pelo gente. Facebook. Com a... E mais com a Aline camisa do Barros, Integra tá Jovem. bom, a gente tudinho lá. Enfim, foi Milena Duarte de Macedo. Aí É quem isso ganha isso aí, Aí fala agora o pode dizer sobrenome. o sobrenome dela? É, tem isso porque a também, né? promoção Ele esqueceu o sobrenome da outra. É dois sistemas, entendeu? É dois sistemas ribossomos. É dois pesos e duas medidas, Milena menino. Duarte de Macedo, parabéns, tá certo? Da mesma forma, né, Dudu? Exato. Tivemos aqui a escolha através de uma numeração e a Milena também terá o prazo de amanhã para ir buscar o ingresso e o nome dela estará em uma lista de convidados para estar no palco e também estar no camarim tirando foto com a Aline Barros e tendo esse privilégio que Deus proporciona para a sua vida para estar sábado, dia 24 de março, no Espásio. No Espásio, mudamos o local, para quem não sabe. Então, às 19h30 no Espásio. Milena, para de ser chique, Milena. Milena tá chique demais, viu? Lembrando a Milena aí, que você vai estar lá conosco, lá a gente vai estar acompanhando tudo direitinho, fazendo as fotos, fazendo filmagem, vai estar acompanhando cada momento lá junto com a Aline Barros e banda. É verdade. Então se prepara. Porque assim, o privilégio dela é estar com a gente, né? E deixa eu perguntar uma coisa, Ela tá Alan. orando pra E- fazer e uns Milena? 40 dias pra tirar foto com a gente.
Quase subindo um monte. Eu quero tirar foto com o menino do Integra. Foi, eu vou a- pensar. Eu Aline- vou pensar se eu Aline- quero tirar foto com a Aline Barros. Cala a boca, Pronto, só o Wagner fala. Ela quer tirar foto com os pontos de Vidal. É, tem isso também com o irmão Buchada. Bebe água, menino, bebe. E pra você que vai se preparar pra esse show e pra ir pra Aline Barros, Alan Michel, onde é que essas mulheres vão ajeitar esse cabelo? Diga aí. Meu amigo, vão lá pra Jaqueline Cabeleireira, ali nas Boninas, meu amigo. Vá lá. Jaqueline vai deixar você lindo, maravilhoso, por um preço todo especial. Então eu vou dizer um negócio aqui, uma novidade. Diz aí, diz. A novidade é que Jaqueline tá com um sistema único de dar Como é? progressiva sem formol. Xalã agora lambeu a rapadura. Meu gente. Como só eu fosse pôr o cabelo, né? Ele tá de franja agora lá, Tá. impressionante. Justin Bieber mesmo. Ai, meus pontos. Segura os pontos aí, Então, menino. pessoal, é o seguinte. Não segura as pontas não, segura os pontos agora. Você, mulher, que quer ir linda e maravilhosa lá pro show de Aline Barros, então vá lá em Jaqueline Cabeleireira, deixe seu carro ou sua moto ali em Júnior Estacionamentos, que fica bem em frente. Você, com toda a segurança, deixa lá o seu carro ou sua moto, atravessa a rua, vai lá em Jaqueline Cabeleireira e dá um trato no seu cabelo. Você vai entrar linda e sair mais linda ainda, né não, Emiliano? É isso aí, Jaqueline Cabeleireiro, ajeitando o seu cabelo, deixando você com Eita. uma cara mais jovial. Para nossa Nossa alegria. alegria. Glória. Integração Jovem, vida e música no ar. Felipe Félix já tá fazendo a ensinação dele aqui, ó. Apertando o pescoço. Tradutor de livros, né? É, tá fazendo Tá seu na que apertando peça. o pescoço, sei quem. Não é apertando não, é dizendo que já tá acabando o horário. Eita, tá chegando ao final. Já? Daqui a pouco a gente vai ter que ser 3 horas, velho. Pera aí, Alan. Madrugada da Correia? Não, começa de... Ele tá pensando que é o corujão. Meu gente, segurava. E você não deixe de ir. Show de Aline Barros, sábado no Espásio. Quem vai pra Aline Barros dá joinha. Joinha, joinha. Opa, tem 148 Todo joinha mundo aqui. a mulher do seu Raimundo. Ô, deixa eu tocar um louvor aqui. Toca aí. Para Não, nossa alegria. Deixa o rapaz tocar. Dá tempo, falta 8 minutos. Cuidado nesses pontos aí, velho. Segura o presteriano. Vários secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vem, uma flor a brotar. Olhai, 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 o livre serão do campo. Quando o Senhor nosso Deus se alimentados para nossa alegria. Para nossa alegria. Nossa alegria! A mãe dele perdeu a paciência. Tem que cantar só quando eu quero cantar a Vanessa Pereira, não. Integração Jovem! Ele tá doido aqui, desesperado! Alan, deixa eu gritar no microfone. Não Não é? aguento isso, não. Só que seu para a nossa Ei, ei, assim a gente só tem 3 minutos. Mas nós vamos orar, né? Vamos orar pelos irmãos, vamos estar aqui ao final do nosso programa. Mais uma quinta-feira. Obrigado você que está em casa. Já vou me despedindo. Obrigado para você que está no seu trabalho, está nos ouvindo aí. Integração Jovem, vida e música no ar. Para nós é uma satisfação e o sucesso desse programa é você. O sucesso do programa é você ouvinte. Muito obrigado. Deus possa continuar abençoando. E recebemos hoje aqui uma palavra, um momento de diversão. Eu sou Emiliano Gomes. Muito obrigado pela sua participação. E ao final estaremos orando. Obrigado a todos aí pela audiência dessa Paraíba linda, desse Brasil maravilhoso. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco pelo Facebook e pelas outras redes sociais, MSN, Twitter.
Nós queremos agradecer demais todos vocês, que vocês possam estar também fazendo essa divulgação de nossa rádio, que é uma rádio diferente, uma rádio extrovertida, para levar a palavra do Senhor. Estou me despedindo, meu nome é Alain Michel, valeu galera. É isso aí, pessoal. Também vou me despedindo por aqui. Meu nome é Estênio Soares. Eu queria só lembrar que vai haver o 7º encontro de adolescentes da Igreja Congregacional Doutrina América. A terceira reunião é segunda-feira, na rua Analisa Ribeiro Dias, no número 97, né? Quem avisa é o nosso querido Edmundo Honorato. Que Deus abençoe a semana de vocês. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos para a nossa alegria. Pronto, e assim, eu agradeço, né, a todo mundo que sempre nos escutou, sempre nos apoiou, né, e que a gente agradece a todo o pessoal que ligou. Bebe água, menino, bebe! Vai beber, sábado, né? E Dudu tá avisando aqui, pro pessoal que vai depender de ônibus, né, para o show de Aline Barros, vai ter linha disponível, né, a Cabral, né? A Cabral vai estar até que horas, Dudu? Até 11h30, o ônibus de Cabral vai estar disponível aí, vai dar tempo pro pessoal chegar em casa de ônibus, para quem depende, tá bom? Amém. Para a nossa alegria, vamos orar, encerrando o programa. Fecha teus olhos e recebe a palavra de Deus, a oração. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por teu cuidado por nossas vidas, obrigado pela alegria, pela tua paz, que o Senhor possa invadir os lares cada vez mais, Senhor Jesus, cuidando de cada vida, de cada um dos irmãos que nos ouvem, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Pai, que o Senhor possa estar cada vez mais nos protegendo com a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas, que possamos estar apegados à tua palavra para fazermos a tua vontade. Pai, esse é o nosso desejo, nós te oramos, te agradecemos por tudo que tu tens feito e tudo que tu irás fazer. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, porque tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Amém. Amém. É isso aí, Campina Grande. Eu também me despeço. Eu sou Wagner Vidal. Até quinta-feira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fica com mais um de Aline Barros, Recomeçar. E eu ofereço para Jaboticaba essa música. Pra quem? Jaboticaba. Jabote o quê? Jaboticaba. Jaboticaba. Esses amigos de Estênio. Estênio tá arrumando esses amigos lá na Arca Titã, eu acho, né? Eu acho que é na Arca de Noé. Valeu galera. Valeu, Campina, até quinta! Não, até sábado no show. Até sábado. Sábado. Tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis, me enlaçam em minhas fraquezas.